E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho? Hoje a gente vai mergulhar nos trechos do romance Budapeste do Chico Buarque. Budapeste, que legal. Vamos explorar a vida e as lutas do escritor. É uma história que faz a gente pensar sobre identidade, linguagem, amor e ambição criativa. Nossa, parece bem profundo mesmo. E o que mais te chama atenção nesse livro? Bom, o que me fascina é como o Chico Buarque aborda a questão do anonimato. A história gira em torno do José Costa, um ghostwriter brasileiro. Um ghostwriter. Tipo, alguém que escreve, mas não recebe os créditos. Exatamente. Ele escreve para os outros, mantendo sua própria voz e seu talento escondidos. Entendi. Então ele é tipo um escritor fantasma. É uma boa maneira de pensar. E no começo do livro, o José até curte essa ideia, sabe? Ele compara a ser um ghostwriter a ter um caso com a mulher de outro homem. Interessante. Ele gosta da emoção do segredo. Tem essa excitação de ver suas palavras publicadas admiradas, mas com o nome de outra pessoa. Mas essa vida dupla começa a pesar, especialmente no casamento dele com a Wanda, que é apresentadora de telejornal. E imagina só a pressão, o conflito interno. Pois é. E aí acontece algo que muda tudo. O José vai para Melbourne participar de uma conferência de vinha só de escritores anônimos. Conferência de ghostwriter, sério. É. E essa viagem vira um ponto de virada para ele. Você me conta mais sobre essa conferência. Bom, era para ser um evento profissional. Sabe? Palestras, debates, troca de ideias, mas rapidamente vira um desabafo emocional coletivo. Caramba, todo mundo abrindo o coração. É. Imagina só todos esses ghostwriters que geralmente trabalham nas sombras, de repente compartilhando suas lutas, seus triunfos, suas frustrações. Que experiência intensa, deve ter sido catártico para elas. Total. Rola uma sensação de camaradagem de comunidade. É como um grupo de apoio para quem enfrenta os desafios únicos de ser um criador invisível. Entendi. Como o José reage a tudo isso? No início ele fica meio desconfortável, mas aí ele se abre também e fala publicamente sobre o trabalho dele pela primeira vez. Uau, que mudança. E como ele se sente depois? E é aí que as coisas ficam interessantes. Ele volta de Melbourne meio desiludido com ghostwriting, sabe? Desiludido. Como assim? Ele começa a se sentir como a fraude, a questionar sua própria identidade. Quem sou eu se minha voz está sempre a serviço de outros? Faz sentido. Ele está questionando seu propósito. Exatamente. E é nesse momento que ele recebe a proposta para escrever a autobiografia de um empresário alemão, o Kaspar Korkreb. Caspar Kreb, o que acontece? O Kaspar fica tão impressionado com a escrita do José que decide procurá-lo para expressar sua admiração. Só que ele, sem saber, acaba revelando essa admiração para Wanda, a esposa do José. Eita, que situação. A ironia é de matar, né? A Wanda acaba elogiando o livro sem saber que foi o próprio marido quem escreveu. Nossa, que complicado. O José deve ter ficado super frustrado. Imagina a mistura de sentimentos. Orgulho pelo trabalho, mas frustração por não ser reconhecido. E o que ele faz com toda essa confusão de sentimentos? É aí que a história toma um rumo inesperado. José toma uma decisão impulsiva. Ele larga tudo no Rio e foge para Budapeste. Budapeste. Do nada. Por quê? Ele não conhece nada da cidade, nem da língua, nem da cultura. Mas é justamente isso que o atrai. Ele quer uma nova chance, uma página em branco para se reinventar, para fugir dos fantasmas que o assombram. Nossa, que radical. É uma mudança e tanto ia a Budapeste que ele conhece a Kriska, sua professora de húngaro. Húngaro! Que desafio! E como? Aprender um idioma tão diferente é uma jornada cheia de desafios, frustrações, mas também de momentos incríveis. É como se ele estivesse recomeçando a vida do zero. Totalmente. Ele está se redescobrindo através da língua dos sons das palavras. É um processo de transformação profundo. E a Kriska, como ela é? Ela é uma professora bem rigorosa. Ela é. Usa métodos nada convencionais para forçar o José a aprender. Que interessante. Me conta alguma história engraçada sobre as aulas deles. Tem uma anedota hilária. O José até fala, aí estou chegando quase. Mas pronto, é tudo errado. A Kriska cai na gargalhada. É uma cena que captura o humor e a frustração de aprender uma língua nova. Que legal! Dá pra imaginar a cena. A gente consegue sentir a dificuldade, a persistência e a leveza do aprendizado. Mas além da comédia, essa história mostra como a linguagem é muito mais do que só comunicação. Verdade. É uma forma de se conectar com o mundo, com outras culturas e consigo mesmo. E essa busca por identidade através da linguagem fica ainda mais evidente na forma como o José se envolve com o mundo literário de Budapeste. Ele consegue um emprego transcrevendo atas de reuniões para um clube literário prestigiado. Caramba, ele tá mergulhando de cabeça na cultura húngara. E com essa nova fluência, ele começa a se sentir mais confiante, mais ele mesmo. Ele até corrige escritores húngaros consagrados na gramática. Olha só, quem diria, hein? O ghostwriter virou professor! Mas lembre-se, no fundo, ele ainda é um ghostwriter. E acaba aceitando um novo trabalho. Escrever para o Kocsis Ferenc, um poeta húngaro em dificuldades. Eita, de volta ao anonimato. Mas agora, em outra língua. É a história dá mais uma volta. Ele está escrevendo em uma língua que não é a dele para outra pessoa.
Isso levanta uma questão importante. Será que é possível encontrar a própria voz escrevendo para outro em um idioma que você ainda está aprendendo? É uma pergunta pra gente refletir, hein? O que você acha? Pois é. Ele tá escrevendo pra outro em húngaro, uma língua que ele ainda tá aprendendo. Será que isso de alguma forma intensifica essa busca por identidade? É uma contradição interessante, né? Ele escrevendo para outro em uma língua que não é dele, mas ao mesmo tempo se descobrindo, se moldando através dessa língua. É tipo uma jornada de autoconhecimento através da expressão do outro. Exatamente. E aí a história dá uma reviravolta. O José comete um erro que acaba desencadeando uma série de consequências. E lá vem! Que erro ele comete? Lembra da Wanda, a esposa dele. Sim, lembra? Então o José impulsivamente confessa para ela que foi ele quem escreveu O Genógrafo, o livro que o Caspar tanto admirou sem saber que era do José. Nossa, que bomba! E qual foi a reação da Wanda? Essa confissão causa um estrago na vida do José. Ele começa a ter problemas financeiros e tem um encontro nada agradável com a imigração. Ixi, parece que a coisa ficou feia. E no fim das contas, ele é forçado a deixar Budapeste. Que triste. Ele tinha que abandonar tudo de novo. É de partir o coração. Ele se despede da crítica da cidade da língua que estava ajudando ele a se reconstruir. Mas mesmo saindo de Budapeste, fica claro que a experiência na Hungria transformou ele profundamente. Ele não é o mesmo homem que chegou lá perdido e desiludido. Dá pra perceber que a experiência em Budapeste marcou ele de alguma forma. Mas e aí? Voltando pro Brasil, será que ele consegue se reencontrar? Boa pergunta. Ele volta pro Rio transformado, mas se sentindo um estranho na própria terra. Estranho. Por quê? Ele meio que experimenta uma ressaca linguística do tempo que passou em Budapeste. É como se o português, a língua materna dele, tivesse se tornado estranho para ele. Ressaca linguística. Interessante. Como isso se manifesta na vida dele? Imagina voltar para um lugar familiar e, de repente, se sentir deslocado, como se não pertencesse mais àquele lugar. É como se a imersão em outra cultura, em outro idioma, tivesse mudado a forma como ele percebe o mundo, incluindo a própria língua. Entendi. Ele está vendo o mundo e a si mesmo com novos olhos, e isso inclui a língua materna dele. E essa sensação de estranheza se estende para o relacionamento dele com a Wanda. Com certeza. As tentativas do José de se reconectar com a Wanda são recebidas com, digamos, indiferença. Ela seguiu em frente, está focada na carreira dela e parece até incomodada com as tentativas do José de voltar para a vida dela. Faz sentido. Ele abandonou ela e o filho sem dar muitas explicações para buscar essa reinvenção linguística pessoal. Exatamente. Então tem muita tensão e mágoa acumuladas. E o livro que ele escreveu para o Caspar, a Wanda chegou a ler. Sim. E é aí que a história fica ainda mais intensa. A Wanda leu O Genógrafo, o livro que ela tanto questionou por causa dos elogios do Caspar. E o que ela achou? Ela amou o livro. Ironia do destino, né? Que loucura! Ela está elogiando o trabalho do próprio marido sem saber. Ele finalmente recebe o reconhecimento que tanto desejava, mas a pessoa que deveria ter reconhecido o talento dele desde o início, e ele não pode se revelar como autor. É uma situação bem complicada, né? Cheia de emoções contraditórias. Essa situação faz o José questionar as escolhas que ele fez, os comportamentos do passado e os sacrifícios que ele fez em nome do trabalho dele como ghostwriter. É uma reflexão profunda sobre o papel do escritor, o reconhecimento e a própria identidade. E mesmo estando de volta ao Brasil cercado pelo português, ele não consegue se livrar dos ecos do húngaro. Ele é assombrado por palavras, frases e até pelos sons da voz da Kriska. Essa ressaca linguística vai além das palavras, né? É como se um húngaro tivesse se entranhado nele, representando não apenas um idioma, mas uma parte da identidade dele, da experiência que ele viveu. É como se uma parte dele ainda estivesse em Budapeste com a Kriska. Exatamente. E talvez esse seja o ponto. Talvez a gente nunca abandone completamente os lugares e as pessoas que nos tocaram profundamente. Eles se entrelaçam com a nossa história, moldando nossas perspectivas e a forma como vemos o mundo. É uma ideia bonita e melancólica ao mesmo tempo. A gente carrega as marcas das nossas experiências e isso se reflete na nossa linguagem, na nossa forma de ver o mundo. É isso que torna a história de José tão fascinante. Ele nos convida a pensar sobre o poder da linguagem, a busca pela identidade e as marcas que as experiências deixam na gente. É uma reflexão profunda sobre o papel do escritor, o reconhecimento e a própria identidade. É verdade. E agora? O que será do José? Ele está numa encruzilhada, né? O casamento acabou, a carreira de ghostwriter parece vazia, ele luta contra essa sensação de deslocamento. Que rumo ele vai tomar? O que você acha que o futuro reserva para ele? É a grande pergunta que o livro deixa no ar, né? Budapeste não dá respostas fáceis e acho que essa é a beleza da obra. A história termina com um ar de possibilidade, mas também com a consciência de que a jornada de autoconhecimento é contínua e às vezes confusa e imprevisível. É uma jornada que nos faz pensar sobre a força da linguagem. A experiência do José com o húngaro mostra como a linguagem vai além da mera comunicação.
É parte de quem somos, de como a gente vivencia o mundo e se conecta com os outros. Concordo. A imersão do José no húngaro transformou ele e o conectou com algo maior que ele mesmo. É como se a língua tivesse aberto a mente dele para novas formas de pensar, de sentir, de ver o mundo e a si próprio. E essa transformação, essa ressaca linguística que ele sente ao voltar para o português, nos faz pensar no impacto da linguagem na nossa identidade. O José se sente um estrangeiro na própria língua, como se uma parte dele tivesse ficado presa aos sons, à estrutura do húngaro. Você acha que é possível perder a própria identidade linguística ao se conectar tão profundamente com outra língua? Olha, é uma pergunta complexa. A experiência do José sugere que sim, a imersão em outra cultura, em outro idioma, pode mudar a forma como a gente se relaciona com a nossa língua materna. É como se a familiaridade se perdesse, dando lugar a uma nova perspectiva. Mas perder a identidade? Acho que não. Talvez seja mais uma questão de expansão, de agregar novas camadas à nossa identidade linguística e cultural. Faz sentido. O José não perdeu a identidade, mas aí expandiu incorporando elementos da cultura húngara e da língua. E essa nova perspectiva faz ele questionar tudo, inclusive a carreira de Ghostwriter. Será que ele vai continuar escrevendo nas sombras, dando voz aos outros enquanto silência a própria voz? Ou será que ele vai encontrar coragem para assumir a própria voz? Para escrever a própria história? O livro nos deixa com essa dúvida, Budapeste termina com essa pulga atrás da orelha, com a vontade de saber o que acontece com o José. Talvez a beleza da história esteja justamente nesse final em aberto, que nos convida a imaginar as possibilidades. E você que mergulhou com a gente em Budapeste, o que achou da jornada do José? O que essa história te fez pensar? Conta pra gente. Esperamos que tenha gostado desse mergulho e até a próxima.